Olá, irmãos, bem-vindo ao Em Casa com o Pastor. Quero ler no Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 19 até o verso 22. Nós temos aqui a ceia. Jesus anuncia a traição de Judas e quando chega no verso 19, estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer, vocês creiam que eu sou. E eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em seu espírito e declarou: digo que certamente um de vocês me trairá. E seus discípulos oraram uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado a cabeça sobre o seu peito. Irmãos, muitas vezes nós olhamos para a Bíblia, algumas cenas, alguns acontecimentos, algumas narrativas históricas de encontros que os homens tiveram com Jesus e nos surpreendemos, como o encontro do cego Bartimeu, que foi curado à beira do caminho, o encontro daquela mulher samaritana no tanque de Betesda, o encontro da filha, do filho da viúva de Naim, que estava indo com um cortejo, e aí Jesus encontra e toca o esquife e aquele jovem ressuscita, o encontro de Jesus com a filha de Jairo. Então são textos da palavra de Deus que nos trazem grandes ensinamentos, mas eu quero falar hoje de um texto que quase que passa despercebido na Bíblia e para mim é um dos gestos mais importantes registrados na Bíblia. É um dos acontecimentos mais extraordinários da história, porque aqui está Jesus anunciando que ele seria traído por Judas, que o entregaria com a senha do beijo, e naquele momento que ele parte o pão e diz que um dos discípulos iria traí-lo, os discípulos ficaram apavorados e começaram a indagar entre eles quem seria aquele que iria traí-lo. E nesse ambiente de traição, de medo, de ansiedade, aparece uma cena extraordinária que está no verso de número 23, quando se refere a João. E o termo que ele usa aqui, irmãos, ele é extraordinário. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava com a cabeça reclinada sobre o seu peito. Hoje eu quero falar sobre ouvindo o coração de Deus. O que aconteceu exatamente com João quando ele reclinou a cabeça, colocando no coração, no peito de Jesus? Ele estava ouvindo o pulsar do coração de Jesus. Na verdade, o que aconteceu com João é que ele ouviu o coração do Pai. Irmãos, isso é tão revolucionário, tão transformador, porque muitas vezes a vida vai ficando pesada, porque nós ouvimos tanta coisa, nós ouvimos a nós mesmos, nós ouvimos as pessoas, e cada uma tem uma fala, tem uma interpretação, tem uma leitura da vida, e nós vamos ouvindo tantas coisas, tantas vozes, e nós deixamos de ouvir o coração de Deus. Muitas vezes o que nos falta é exatamente isso, é reclinar a nossa cabeça e ouvir o coração de Deus. O que João ouviu, que deu paz ao coração dele? Mais tarde, os próprios discípulos, se referindo a João, vai falar aquele que reclinou a cabeça no peito de Jesus. Sabe que muitas vezes eu percebo nesse mundo tão agitado que nós estamos vivendo, esse mundo tão cheio de demandas e de afazeres, tudo urgente, tudo rápido. Muitas vezes nos falta esse tempo para ouvir o coração de Deus. Quando a Bíblia diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como, irmãos? Como que eu vou ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus se eu não coloco os ouvidos para ouvir as batidas do coração dele? Então, essa distância que existe entre nós e o coração de Deus me torna insensível, me torna indiferente. Muitas vezes o coração vai ficando pesado, cheio de amargura, cheio de ressentimento, porque nós não estamos com os nossos ouvidos colados no peito de Jesus, ouvindo o que está no coração de Jesus. Há um clamor do Pai,
Há um grito do Pai que muitas vezes os nossos ouvidos não estão ouvindo. Por quê? Porque nós estamos colocando os nossos ouvidos no lugar errado. Eu li a história de um homem, é tão interessante essa história, ele estava no leito de morte e a filha dele pediu que um padre fosse visitá-lo porque ele não acreditava muito em Deus e o padre foi até a casa dele. Quando o padre chegou, notou que tinha uma cadeira vazia ao lado da cama e aquele homem estava ali conversando com o sacerdote e ele disse: padre, eu posso dizer uma coisa? Ele falou: pode. Olha, eu sempre quis aprender a orar e eu li tantos livros sobre oração, mas nenhum dos livros que eu li sobre oração me ensinou exatamente como orar. Nenhum deles conseguiu me convencer de como eu deveria orar. Até que eu, compartilhando com um amigo, ele disse: cara, quando você for orar, o que você faz? Imagina Jesus sentado naquela cadeira e você colocando a sua cabeça no colo dele. Isso é uma oração. Ele estando ali do seu lado e você colocando a cabeça no peito ou na cadeira, como se estivesse no colo de Jesus. E aquela foi a última noite daquele homem. E o padre foi embora com aquelas palavras. E no outro dia a filha entrou no quarto, o pai estava morto com a cabeça em cima da cadeira. E ela não entendeu aquilo, né? Ela disse: puxa, o que será que aconteceu com meu pai? E aí foi conversar com o padre e o padre disse: não, filha, ele morreu com a cabeça no colo de Jesus. Muitas vezes nós estamos morrendo porque nós não estamos com a nossa cabeça no peito de Jesus. Nós não estamos ouvindo o coração de Deus. Há um mundo que grita, há um mundo que desafia e muitas vezes nós estamos surdos ao pulsar do coração de Deus. Talvez nesse dia o que realmente você precisa fazer é inclinar a sua cabeça no peito de Jesus e ouvir a batida do seu coração. Isso pode ser revolucionário, isso pode te curar de medos, de angústia, de insegurança, de ansiedade, porque você vai estar exatamente ouvindo o que está no coração do Pai. Senhor, muito obrigado, porque de uma certa forma nós também podemos reclinar a nossa cabeça no peito de Jesus e ouvir o pulsar do seu coração. Nos perdoa, Deus, porque muitas vezes nós estamos sendo guiados pela batida do nosso próprio coração, do nosso próprio sentimento, mas nós queremos ter os nossos ouvidos afinados com o coração do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.